Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. O nosso tema principal é falar sobre os implantes para maxilas atróficas. E de verdade eu ainda tenho poucas experiências nesse tema, então eu trouxe aqui o meu amigo. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Felipe Romancini Baldi. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da especialidade e desse tema que eu percebo que tem tido bastante cursos, tem se falado bastante nos implantes customizados para maxilas atróficas e você, obviamente, um especialista para falar um pouquinho sobre esse tema para a gente hoje. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui, enorme. Conheci você há pouco tempo, mas já tenho ouvido muito bem falar do seu canal. Bom, realmente a minha trajetória na Buco, eu já tenho 12 anos de bucomaxilo, uma trajetória um pouco já conhecida em Indaiatuba, na minha cidade, desde as cirurgias orais menores, cirurgias avançadas e hospitalares também. Também sou especialista em implantodontia, fiz minha trajetória na parte de implantes, mas o meu foco hoje é mais a bucomaxilo. E dentro da bucomaxilo, me apaixonei pelas próteses customizadas, que eu achei fantásticas, são soluções para maxilas atróficas, que beneficiam muito qualquer situação do paciente ali, ao invés de os implantes tradicionais. Hoje, dentro da especialidade, a gente sabe que o bucomaxilo ele navega em várias áreas, né? Sim, Desde a cirurgia ortognática, a cirurgia de ATM, né? Enfim. E as maxilas atróficas, eu percebo que tem os implantodontistas que não são bucomaxilos, que sim. fazem esse tipo de procedimento, mas dentro da especialidade a gente percebe que é um procedimento que a bucomaxilo tem feito com muita frequência, né, doutor? Sim, é verdade. Na verdade, nós temos umas limitações, assim como em outras áreas, ortodontia, todas as áreas têm limitações. Até o momento ali, no implante tradicional, por exemplo, às vezes não é possível se instalar uma prótese com eles. E com esses implantes customizados, a gente torna essa possibilidade maior sem o paciente ter que fazer enxerto. E esse é um grande diferencial. Ou, às vezes, até cair num implante zigomático. Legal. A gente vai entrar nesse tema dos implantes customizados, mas eu queria falar um pouquinho da sua história dentro da especialidade. Como que você começou dentro da bucomaxilo? Normalmente Tá. aqui as histórias elas são muito parecidas, né? Sim, O cirurgião dentista que gostaria de ser médico e aí encontrou a bucomaxilo porque é uma especialidade muito dentro do hospital, sim. né? Influência da família. Como que foi a sua história? Como que você iniciou aí na graduação até chegar na bucomaxilo, doutor? Eu sempre estudei colégio particular, sou do Indaiatuba, interior de São Paulo. E minha trajetória foi, comecei em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes, como odontologia. Prestei medicina, mas fiz pontuação para entrar em odontologia. Aí meu pai perguntou, e aí, vai fazer cursinho de novo ou vai fazer medicina? Vai fazer odontologia. Eu falei, bom, vou fazer odonto. Chega de cursinho, tá bom. Já tinha feito um ano de cursinho no ângulo de Campinas, né? Isso em que ano? Isso em 2001. Aí eu me formei em 2007. Meu curso foi o último ano, o último curso de odontologia de 5 anos da faculdade. E no ano seguinte que eu entrei, já formou a turma de 4 anos. E sempre gostei de cirurgia. Nunca me aventurei em canal, essas ortodontia nunca foi minha praia. Prótese e tal. Sempre gostei de cirurgia. Que até meus amigos brincavam, se não tem sangue, não tem graça. Então a gente sempre na área de cirurgia. Quando eu me formei em 2007, já fui fazer curso de atualização em cirurgia oral menor. E logo em seguida conheci o pessoal em Indaiatuba, eu era membro da PCD e tudo. Conversei com o pessoal e eles falaram, não, vai fazer implantodontia. Que foi aí que eu fiz na São Leopoldo Mandic. Então, me formei em 2009, título de especialista em implantodontia. E em seguida comecei a fazer bucomaxilo na Santa Casa de Piracicaba, aqui mesmo. Você fez especialização ou residência? Fiz especialização com moldes de residência. Que foi aqui com o Paulo Afonso. Paulo Afonso, exatamente. Grande professor. Ele é excelente profissional. Da época do Pércio, conheci também, ó, ele foi até Sim, sim. ele me ajudou eu lá, fugiu agora, pera, na monografia. Monografia. Monografia.
Ah, legal. E terminando a bucomaxila, aí sim eu comecei a trajetória em Indaiatuba, entrando de equipes, operava em hospital, e agora, recentemente, com a equipe do Antônio Albuquerque, de Campinas. Também teve aqui com a gente o professor Antônio Exatamente. Albuquerque. Exato. O Dantas, toda a equipe ali, a gente temos operado bastante junto. Legal. Doutor, dentro da especialidade, as áreas que você atua, quais são as áreas dentro da bucomaxila? Eu priorizo, me identifico muito com a ATM e também com a parte de reconstrução de maxilas atróficas. São as duas áreas que eu mais desenvolvo. Que é uma área que, na verdade, assim, você lida com a dor do paciente, né? Porque o Exato. implante, normalmente, o paciente vem de muita recorrência de recorrência de dor, né? A parte de Sim, implante. E esses pacientes que foram mutilados no passado ou que, infelizmente, não teve acesso a um tratamento adequado de implante, hoje tem se tornado casos muito comuns de maxilas atróficas, perda óssea, né? sim, a perda óssea. Todo mundo sabe que conforme nós perdemos os dentes, eles perdem a função. E perdendo a função, eles vão atrofiar. Quanto maior a perda, maior a área afetada pela perda dental, maior vai ser a atrofia. Então, na face, nós temos áreas ali, principalmente na maxila, com o seio maxilar. Esse seio maxilar ele vai aumentar, chama pneumatização do seio maxilar. Na hora que ele aumenta, você diminui ainda mais o osso da parte superior e na parte inferior você tem a reabsorção também. Então, às vezes, tem paciente que não fica sem nada, com comunicação buccosinusal até, que chega para a gente. E aí são casos desafiadores para implantodontia. A gente não tem como fazer, até às vezes não dá nem para fazer uma reconstrução com enxerto. Tem que apelar para o implante zigomático e muitas vezes ainda também não é a maior indicação. Quando o paciente tem problema já com a maxila ou mandíbula atrófica, quais são os tratamentos que ele tem à disposição, além desse que você vai apresentar para a gente? Seria normalmente ou uma reconstrução de maxila com enxerto, tentar ganhar um volume ósseo para daí sim colocar implantes convencionais. Poderia pensar no implante zigomático, tá? Que seria uma solução que se trava num osso mais da maxila lá em cima, no osso zigomático. Só que ele tem um porém, ele tangencia muito próximo, às vezes até adentro do seio maxilar, que daí também não é uma opção ideal para a saúde do paciente. Os otorrinos, por exemplo, são contra a instalação de implantes zigomáticos por conta disso. E também tem técnicas hoje de Allen for, que instala-se 4 implantes e você muda a angulação dos implantes para tentar abranger o maior volume ósseo. Mas tem casos que nem essa técnica consegue realizar. Ou realiza e, passado um tempo, o paciente vem a perder os implantes. A indicação hoje para os pacientes com maxilas atróficas, qual tem sido a sua indicação para esse tipo de paciente? Eu costumo indicar os implantes customizados, que são implantes subperiostais. A vantagem deles é que você não, independente do volume ósseo, você consegue recuperar e instalar uma prótese fixa, que seria semelhante a um protocolo, porém a instalação interna dela seria diferenciada. E é customizada, feito a partir de uma tomografia do paciente, individualizado apenas para aquele paciente. A vantagem de você ter... Hoje a gente sabe que, tanto na cirurgia ortognática e outros procedimentos, a customização ela adequa perfeitamente à anatomia do paciente. Qual que é o processo para você fazer essa customização? Como que é o planejamento disso, doutor? Nós temos ali, hoje, eu vou contar um pouquinho a história de como foi no passado e como está sendo hoje. Perfeito. Em 1941, foi instalada a primeira prótese customizada. Só que nós não tinha tomografia na época. Então, o que se fazia? Ela dependia de 2 cirurgias. Uma cirurgia seria para moldar o osso do paciente. Moldando o osso do paciente, aí sim mandava para um laboratório para eles desenharem mais ou menos a anatomia do paciente. Hoje, com a tomografia, não. A gente manda o paciente fazer uma tomografia. Essa tomografia ela é convertida num modelo 3D, com as impressoras 3D, e ela é feita em cima desse modelo. Então, não tem mais etapa cirúrgica para você moldar, só tem a parte cirúrgica para você instalar a peça. E tem uma equipe toda de engenharia por trás disso que vai estar tendo feedback direto com o dentista, com o cirurgião,
para estar orientando. Ó, você quer distribuir a força para qual região? A gente vai orientando, fala, preciso disso daqui, isso daqui. Ele vai falar, tá bom, eu vou montar a peça e você vai dando um aval se está ok ou não. E aí nós vamos orientando, sempre em casamento com a engenharia. A partir do momento que ficou do esperado que a gente precisa, a gente dá o ok para a gente poder aprovar. Na verdade, é como se fosse um planejamento virtual da cirurgia ortognática. Nós temos um virtual e aí depois é confeccionada a peça. Tá. Para semelhante com a da ortognática. E aí hoje qual que é a vantagem de você ter esse planejamento à disposição para esse tipo de cirurgia? Você evita erros ou má adaptações de peça, que pode acontecer, e também você evita que o paciente seja submetido a outras cirurgias, corretivas, por exemplo. Você tem já digamos que você vai ter certeza do que você vai estar fazendo, sem antes operar o paciente. Essas indicações normalmente acontecem para pacientes com mais idade ou um paciente de média idade pode ter perda óssea e indicação desse tipo de procedimento também, doutor? Depende da idade. Pacientes que, por exemplo, foram acometidos com câncer e fizeram quimioterapia, radioterapia, tem indicação para esse tipo de... Porque a radioterapia e a quimio, elas agridem muito as mucosas orais e o periodonto. Então, os dentes vão ficar bastante abalados. Nessa situação, principalmente quando há algum tumor em região de face ou crânio. Nessa situação, a gente consegue, a gente vai notar que o paciente vai ter uma perda óssea, vai ter perda precoce dentária, e aí vai inviabilizar fazer instalação de implantes. Que se os dentes já vêm perdendo, provavelmente os implantes ele vai acabar perdendo também a médio e longo prazo. Tem vários casos desse tipo de situação. Então, aí que entra a parte da customização, porque como nós vamos trabalhar com os ossos da face, e não da intraorais, a gente acaba tendo uma sobrevida muito maior e não vai ter a perda dos implantes. Essa é uma das vantagens. Essas vantagens. Hoje, se nós compararmos, por exemplo, o zigomático com esse tipo de implante, eu falei que eu ia dizer o nome do implante, gente, é implante subperioestal, é isso? Isso, subperioestal. Subperioestal, é isso mesmo. Eu nunca disse essa palavra, eu falei para o doutor que eu estou acostumado mais em falar em prótese de ATM, cirurgia ortognática, implante zigomático, mas esse tipo de implante ainda não havia nem sequer ouvido falar da palavra. E olha que a gente está dentro da especialidade, sim, mas como a gente não é da área, né, então a gente acaba tendo um pouco algumas coisas novas para a gente também. Eu queria que você falasse da vantagem desse tipo de implante com relação às outras indicações que normalmente pode também ser indicado para esses casos de maxilas atróficas. A maior vantagem seria você ter a individualização do paciente, então você tem a tomografia ao nosso dispor, nós temos uma equipe de engenharia que vai estar fazendo todo o desenho da peça, são peças mais leves, antigamente se tinha uma peça de 3 milímetros, hoje a peça tem 2 ou 1,5 milímetro. E ela consegue acomodar muito bem, fica imperceptível, e ela tem um reforço muito maior. Eu gosto de comparar muito ao planejamento virtual da odontologia para cirurgias com um arquiteto que vai projetar uma casa. Ele vai ter a planta lá e o software que vai fazer o AutoCAD lá, que vai desenhar a casa. Então, ali, você consegue distribuir forças. O implante nada mais é do que a distribuição de forças para você devolver a mordida. No caso, o implante, o tradicional, convencional, ele distribui a carga pontualmente, onde estão localizados os implantes. E tem uma barra que vai interligar todos eles. Já customizada, não. Você vai ter o apoio ósseo da peça toda envolvendo o osso. Então, vai ser o maxilar do paciente que vai estar respondendo à carga mastigatória. Eu até trouxe uma peça depois para mostrar para o Eu queria que você mostrasse, já está aparecendo aí, ô Vinícius, coloca para ele aí, fazendo um favor, só para a gente poder mostrar, ali, ó. Tá aí, doutor, dá uma... Então, aqui, ó, o pessoal que está em casa vendo aí, ó, nós temos todo um arcabouço, tá? A peça, ela vai envolver toda a face do paciente, até a região infraorbitária, que é abaixo do olho ali, no arco zigomático. Então, ela vem tangenciando todo o osso, fixada por esses parafusos, e ela vai acomodar, além do... Aqui seria a saída, como se fossem os implantes,
da parte inicial Pode dos baixar um pouquinho implantes. mais, desce um pouquinho mais para o centro. Isso, Aqui? isso aí. Então, aqui estaria a cabeça do implante, onde é conectado o componente que vai ligar a prótese. Então, e aqui nós temos ainda uma armação metálica por dentro de titânio, que vai estar revestindo o céu da boca, que seria o palato. Essa prótese seria tipo aquela de protocolo? Protocolo total? Ou a prótese em si é A protocolo prótese total. é protocolo total. Exato. E aí, com todo esse arcabouço aqui, nós temos uma sustentação, uma distribuição de força muito maior do que se fosse um implante em cada região. São 2 peças dessas que são aplicadas? Uma de cada lado? Uma de cada lado, são 2 peças. São 4 parafusos. São vários parafusos. De implante são 4. São 4. Seria a simulação de 4 parafusos. Perfeito. Seria uma Allen 4. Certo. Eu costumo fazer separadas. Então, eu faria 2 peças, mas tem como fazer uma peça só. E aí ela é ligada pelo céu da boca, que ela é ligada para chegar do outro lado. Os parafusos ali, o que está em cima, é Aqui. tipo igual de cirurgia ortognática? São os mesmos. São os mesmos. Tá? A fixação é exatamente igual. O que muda é que, ao invés de você estar avançando ou retruindo uma maxila, você está fornecendo suporte para fornecer os implantes. Qual que é a taxa de sucesso desse procedimento, em média? Porque a gente sabe que nada é 100%, né? Sim. Nada é para a vida toda, mas dentre as pesquisas, enfim, qual que é a taxa de sucesso? A doutor? literatura descreve mais de 90% dos casos. Excelente. Que é uma casuística muito alta. Sim. A maior dificuldade aqui seria o controle do paciente em casa em higienizar. Tem que ter uma higienização rigorosa para você não ter comprometimento das peças. Apesar de que hoje ainda nós conseguimos criar nichos ósseos para adaptar melhor essa peça, e também com o planejamento 3D, a adaptação dela é muito perfeita. Então ela não fica nem quase saliente, o paciente não consegue nem perceber onde está a prótese. Em contrapartida, se é uma bactéria penetrar ali com um tártaro, tiver uma inflamação na gengiva ali, acúmulo de placas, você vai poder ter um comprometimento dessa peça. Não é rápido, mas se deixar o paciente perder o controle por 3, 4 anos de acompanhamento, você pode vir a perder uma peça dessa. Isso no pós-operatório, o paciente ele tem a sensação desse material ou não? É como da cirurgia ortognática, que o paciente até esquece que tem? Como a cirurgia ortognática, é bem semelhante. O paciente, nós devolvemos com carga imediata. 3 dias o paciente já está com a prótese na boca, em função. Essa que é uma vantagem também, ela garante a carga imediata. Diferente de outros procedimentos, seja com implante zigomático ou implante convencional, muitas vezes tem que esperar o período de osseointegração. Nesse caso, não tem a osseointegração, vai acontecer, médio e longo prazo, mas ela já está apta a receber a carga do protocolo da prótese. Caracas, é bem... hoje, na verdade, o paciente está procurando isso, né? Agilidade. Conforto, que é feito em hospital. Então, a cirurgia é feita em ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar com anestesia geral. É o melhor cenário para se instalar uma peça dessa. E aí tem todo o processo ali de internação, todo o preparo pré-operatório. E o paciente pode sair no mesmo dia ou no dia seguinte, no mais tardar. Ali no dia seguinte ele está saindo. Hoje, essa cirurgia dura em média quanto tempo, doutor? Se for uma maxila e mandíbula, vamos pensar umas 3 horas, no máximo 4 horas de cirurgia. De cirurgia. Tem a opção de já se instalar a prótese no procedimento cirúrgico. O paciente já sai com os dentes. Apesar de eu não gostar muito, não recomendaria muito. Eu acho por conta da estabilidade? Não por conta da estabilidade, por conta de risco de infecção e de confeccionar a prótese. Normalmente, quando nós confeccionamos as peças, nós já vem o desenho da barra. A barra vem pronta. E num protocolo convencional, você tem que moldar o paciente para fazer a peça, fazer essa barra. No caso aqui, não, a gente já vem com a barra pronta. Essa barra estando pronta, já é possível montar os dentes. Normalmente, o paciente, quando ele tem a indicação, o que leva o paciente a chegar a esse ponto, normalmente? Quais são os problemas e quais os cuidados que o paciente tem que ter para, de repente, não chegar a esse ponto? Porque, pelo que eu entendo, esse, na verdade, é meio que o limite, é o final. O paciente se descuidou, mais ou menos as últimas etapas aí, né? Você diz da parte de perder a peça? De perda óssea, eu estou dizendo. De perda óssea. Como o paciente chega a esse extremo, por exemplo? São vários fatores. Perda precoce dentária, instrução com relação à higienização, de repente o paciente jovem fez quimioterapia, radioterapia, isso vai abalar.
hábitos parafuncionais, roer unha, morder tampa de caneta, e até mesmo o próprio bruxismo, que é uma carga excessiva para os dentes, pode levar à perda precoce. Tendo a perda precoce, você vai ter um processo de reabsorção óssea, se não reabilitar a tempo. Então, perdeu o dente, o ideal é que você reabilite com um implante ali o mais rápido possível, para não haver a perda óssea. Depois que houve, vai ter que ou recuperar, reconstruir essa área óssea ali que vai precisar para o implante, ou acabar tendo que fazer uma customizada ou até mesmo em zigomático. Tem e tem esse tipo de material não customizado ou esse material é somente customizado? Somente customizado. Não tem de estoque, não, isso Não, aí. não tem. Não tem porque como nós estamos falando de reabilitação protética, cada arco dentário tem uma anatomia peculiar, individual. Então, você não tem como distribuir os implantes sem ter a anatomia do paciente. Então, é sempre feito individualizado e customizado. Não tem como ter um standard ali que você ter em tamanho PMG. Entendeu? Onde surgiu essa técnica, doutor? Essa daí, desse tipo de implante? Esse tipo de implante vem de origem europeia. Foi em 1941 a primeira instalação. E tem o Leonard Lincoln, que ele é conhecido como o pai dos implantes customizados. Ele atribui-se a ele porque ele foi o que teve maior casos relatados e uma casuística muito grande de sucesso na época. Isso nós estamos falando antes de surgirem os implantes convencionais, que foi Brennemark que criou mais ou menos em 1970. Nós estamos falando de 1940. Então tem 30 anos aí antes da... Só que aí, como não tinha, dependia de 2 etapas cirúrgicas para fazer a moldagem óssea, para daí começar a desenvolver a peça. As peças não tinham essa tecnologia de titânio, as ligas de titânio, não tinha espessura suficiente, não dava para desenhar tanto a anatomia no osso para você fazer o gabarito ali para instalar a peça. Tudo isso hoje, como é possível, nós temos sucesso. Antigamente não se tinha, a perda era muito maior. Mesmo assim, ele teve uma casuística aí de 80%. Hoje nós estamos mais de 90%. Na época o planejamento... Não tinha planejamento virtual, não tinha nada. Não tinha nada. Então, o desenho era tudo na mão. Hoje, para o paciente fazer esse tipo de procedimento, quais exames ele precisa realizar, doutor? Tomografia computadorizada. Essa é a principal. E um escaneamento dental. Também a gente inclui isso para a gente ter o contorno perfeito da arcada dentária e já pensar na prótese também. Esse procedimento ele é feito a partir de um plano médico de saúde? Como que é feito? Sim, o paciente pode usar o convênio dele, tá? Desde que seja médico. O convênio odontológico não vai ter cobertura, porque essas peças têm cobertura pela ANS. Inclusive, para fazer, você tem que fazer um registro na Anvisa. Tá? Existe todo um protocolo, trâmite da empresa para registrar essa peça na Anvisa, que ela vai ser individualizada e só vai poder ser usada naquele paciente. Não tem como terceirizar, passar para um outro paciente. Se for o paciente desiste e fala, não quero mais. Essa peça perdeu, não tem o que fazer. Casos que você tenha feito onde o paciente fez zigomático e não deu certo, e você tem casos que você... Tem casos. De retirar, de remover e fazer com esse procedimento? Sim. O implante zigomático, ele é uma realidade, funciona, porém, para alguns casos, você tem aí um problema de mobilidade. Se a prótese movimentar e o implante não tiver totalmente osso integrado, você pode ter uma perda como se fosse um implante convencional. E aí você tem um problema que ele está ancorado no osso zigomático da face, e aí você vai ter... Para a remoção dele é mais complicado. E a dor para o paciente é muito maior. Você está numa estrutura muito maior movimentando dentro de um osso. Então, a ideia o zigomático funciona e é uma realidade. Mas, hoje, com as novas tecnologias, a nova tendência, eu imagino que eu pressuponho que as próteses customizadas serão a Ferrari da implantodontia. É algo mais no sentido de tecnologia e de segurança no seu ponto de vista do que os implantes zigomáticos. Sim, eu acho muito mais seguro. No caso do convencional, o paciente até pode fazer, mas ele tem que fazer enxerto ósseo, é isso, né? Até para o zigomático, às vezes, tem que fazer.
não para fixação, mas para o acabamento dele, a região do seio maxilar ali que não tiver osso, você vai ter que acabar pondo biomaterial também. Já tem casos que fazem um enxerto, fazem um levantamento de seio maxilar para fazer o zigomático. Então, assim, em casos extremos. Sim. Então, nós temos também que fazer pensando nisso, nós temos, com os implantes subperiostais e próteses customizados, você vai fugir de todas as etapas e tendo uma segurança muito maior. Perfeito. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, BucoCast, pelo canal do YouTube e também no nosso Instagram. Lá nós estamos compartilhando os cortes dos episódios que nós gravamos, né, aqui no estúdio. Você pode acompanhar também lá no nosso Instagram. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre o paciente. Nós falamos sobre a peça, um pouquinho da história, né? Como surgiu a técnica. Vamos falar um pouquinho dos pacientes, que eu acho que é uma realidade sua lá no dia a dia. Como que você encontra esses pacientes? A gente sabe que no passado os pacientes foram muito mutilados, porque o tratamento dentário era muito caro, né? Sim. Então a gente sabe de uma mutilação muito grande desses pacientes do passado. E hoje você poder atender esse paciente, reabilitar ele, devolver uma qualidade de vida que antigamente isso estava totalmente fora de cogitação, não tem preço que pague você ver. Eu vejo muitos vídeos e as pessoas chegam até a se emocionar, porque a alimentação é muito importante para o paciente, né? Sim, nós temos a satisfação de ver o paciente não só recuperando sua mastigação, sua alimentação, tanto quanto sua satisfação de sorrir. Tá? A gente fala que a saúde começa pela boca e realmente um sorriso pode tanto deprimir quanto te deixar no ápice da sua energia ali de motivação, tudo. Se você vai para uma entrevista de emprego sem os dentes, você vai se constranger. Então, assim, na hora que você reabilita o paciente, devolve um sorriso para ele, uma estética que ele estava esperando a vida toda ali, para ele é impagável. Ele fala, poxa, agora eu posso sorrir, me comunicar, falar, sem medo de perder a prótese no mar, ou vai pular de paraquedas. Tem uma paciente minha que a gente vai operar, ela tem o costume de saltar de paraquedas. E imagina, ou ela vai ter que remover a prótese para sair, para saltar, ou ela vai ter que ter uma confiança de ter a prótese fixa, né? Então, toda essa parte emocional, satisfação de sorrir, mastigar, que vai num churrasco poder se alimentar, comer junto com os amigos a picanha, alguma coisa assim, é uma satisfação enorme. Tem paciente que realmente se emociona até, que é o sonho da vida dele, ter um sorriso bonito e se alimentar bem. A gente percebe porque a gente acompanha a rede social, a gente vê pacientes se emocionarem, né? Sim. Quando consegue devolver aquele sorriso. E a gente vê também que dentro da implantodontia, eu já tive a oportunidade de fazer alguns podcasts aqui, existe hoje, como o mercado foi crescendo muito, né? Existe muito reop, muitos problemas dentro da implantodontia, né? E às vezes o paciente está cansado, já foi, já colocou, já não deu certo. E aí quando ele encontra um tratamento que dá segurança, isso aí obviamente muda totalmente a autoestima do paciente, né? Muda. Porque assim, todos os pacientes que chegam para mim, eles sabem muito sobre implante. Pesquisaram, sabem marca, sabem o nome. Que tal marca é melhor que a outra, eles sabem tudo. Já pesquisaram tudo. Então, assim, quando eles se deparam com essa situação de implante subperiostal, eles acabam, nunca viram, nunca ouviram falar, e isso é tudo novidade para eles. E na hora que a gente mostra que realmente funciona, casos de pacientes que deram certo, está tudo bem, já estão reabilitados e mastigando, para eles, eu falo, nossa, por que eu não vi isso antes? Então, a gente tem todo... o respaldo da própria literatura já mostra que isso daqui veio para ficar e vai funcionar. Dentro do seu arsenal de tratamento de implantes, além das próteses customizadas, quais outras indicações você tem dos implantes e para que tipo de paciente? Porque normalmente esse é para maxilar trófica, né? Isso. Mas tem outros casos também, né? Caso. Se você tem o paciente jovem que tem osso disponível, ou mesmo que seja uma pequena região para fazer enxerto, vale a pena arriscar, vale a pena fazer. Implante tradicional, convencional, vai funcionar muito bem. E agora, se o paciente já vem com uma perda grande, aí já dá para pensar num zigomático. Tudo vai depender de idade, volume ósseo e, às vezes, quantos dentes o paciente tem. Você não vai fazer um implante zigomático num paciente que perdeu 2 dentes. Sim. É para reabilitação também de maxilar trófica.
Então, os implantes convencionais são realidade, eles vieram para ficar. Bernard, em 1970, quando projetou e desenvolveu os implantes convencionais, ele reabilitou N pacientes e está tudo certo. O problema são nos casos extremos, que daí sim entraria prótese customizada. Mas o implante convencional é realidade, a gente faz com rotina também. Hoje o paciente, em média, né, você tem assim, dentro da sua clínica, dos pacientes que usa prótese removível, removível, né, a Removível, isso. dentadura. Dentadura. De cada 10, 20 pacientes que entra no seu consultório, que ainda usa dentadura, normalmente, quantos desses pacientes já estão com a maxila ou a mandíbula atrofiada, que não tem mais osso? A O maioria. volume, é a A maioria? maioria. Porque a prótese, ela vai gerar uma pressão. Na hora que o paciente morde, ou até mesmo a sucção que ela faz na mucosa, para ficar aderida ali, ela já gera uma pressão. Nesse osso que já está tendo um processo de reabsorção, ele vai reabsorver mais ainda. Então, você tem seria um catalisador para ele reabsorver mais ainda. E mais o seio maxilar, que também está aumentando a pressão interna, então ele faz um sanduíche de pressão. Então, vai perdendo osso. Vai perdendo o osso, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Ele vai fazendo um sanduíche. Esse sanduíche afina demais. Às vezes até expõe o seio maxilar e causa uma comunicação bucosinusal. O paciente se alimenta, fala, nossa, eu tomei um suco e saiu pelo nariz. Porque tem uma comunicação ali com o seio maxilar e vai sair pelo nariz. Então, pensando nisso, como é que a gente vai fechar essa comunicação? Se for só fechar, existem vários meios. A gordura de Bichat, por exemplo, que é uma região que a mulherada até faz bichectomia, a gente usa essa gordura para fazer no fechamento de comunicação bucosinusal. Mas se você pensa em reabilitar esse paciente, você vai ter que ou fazer um enxerto ou vai ter que lançar mão de outras técnicas. Sim, sim. Quando você fala no pós-operatório desse paciente, como que é o pós-operatório do paciente que passa pela cirurgia desse tipo de implantes? Seria muito semelhante ao de ortognática. Porém, ele é menos traumático até, porque você vai ter um preparo do osso, você não tem as fatias e os slice ósseo. Você não vai fazer osteotomias para separar a maxila do osso maxilar, o osso alveolar ali. Você vai trabalhar com ela só desgastando. Então, você acaba tendo um pós-operatório muito mais tranquilo. É mais o descolamento para chegar na região do zigomático. Mas a parte óssea ali é só escultura. Você não tem um corte para remover o osso ali. Tá? Você pode até abaixar um pouco, fazer um nivelamento ósseo, tudo, para acomodar melhor a peça. Mas você não vai ter grandes cortes, seriam mais adequações. Ele tem algum tipo de parestesia também, depois do pós-operatório? Pode ocorrer na região infraorbitária, ali pode ter, por conta do descolamento. Mas aí você consegue, isso daí volta com terapias de laser, medicações, você consegue reverter, são temporárias. Ele faz fisioterapia, doutor, depois desse procedimento? Em alguns casos, sim. O paciente que tem bruxismo, normalmente a gente encaminha para fisioterapia para melhorar essa adequação da musculatura com relação à prótese nova. Se você tem que devolver uma dimensão vertical do dente, aumentar o tamanho de dente, tudo por conta de um bruxismo, aí sim é ideal ter uma fisioterapeuta acompanhando. Agora, se não, teoricamente, ele já pode ir voltando para a rotina dele diária ali, em 3, 4 dias ele já vai voltando. O pós-operatório vai requerer mais um déficit alimentar dele, uma mudança alimentar nos primeiros dias, do que mesmo de um trabalho, alguma coisa assim. Ah, tá. A alimentação é que muda um pouquinho que vai mudar no pós. um pouco no pós-operatório. O paciente, toda vez que ele pensa em cirurgia, quando fala em cirurgia, ele pensa na dor, né? Sim. E você fala, vou passar por uma cirurgia, ninguém quer sentir dor. Como que é o procedimento? Dói para fazer? A anestesia geral? Como que é o pós-operatório com relação à dor? Por ele ser feito em âmbito hospitalar, a anestesia vai ser feita por um anestesista médico geral, né? E mesmo assim a gente faz ainda uma infiltração de anestésicos locais na região, justamente para na hora que ele voltar da anestesia ele não ter dor. Então assim, ele vai estar sob anestesia geral, não vai sentir nada. Antes de começar o procedimento, a gente realiza os bloqueios dos nervos onde nós vamos estar mexendo, para que na hora que ele volte da anestesia, esse anestésico vai estar atuando. Então ele vai ficar mais 3, 4 horas anestesiado, para depois, quando começar a passar,
toda a medicação que ele tomou no pré e pós-operatório e no transcirúrgico, ele vai estar atuando, ele não vai ter dor. Talvez uma leve sensibilidade, dor forte não. Com relação ao implante, eu já fiz alguns podcasts aqui, uma preocupação dos pacientes, quando a gente fala sobre implante, é com relação à alimentação. O que ele vai poder se alimentar depois? Porque quando ele tem problema ali, né, com os dentes, enfim, tem muita limitação do que comer, né? Ele vai ter uma alimentação normal ou ainda ele precisa, obviamente, ter todo o cuidado com relação ao tipo de alimento? Como que é com relação a isso, doutor? Nós estamos falando de prótese. Então, a prótese não é natural do corpo. Se o que ele tinha já perdeu, obviamente ele vai ter que ter um cuidado maior. Imagina que se você compra um carro e você tem para você ter a garantia do carro, você tem que fazer todas as manutenções na agência. Seria o mesmo processo, você tem que fazer um processo de manutenção nessas próteses, higienização. Hoje em dia a gente tem o Waterpik, que a gente indica muito para o paciente, que são jatos de água. Ele compra um aparelhinho, ele é um propulsor que vai gerar uma pressão de água, como se fosse uma VAP. E aí ele vai higienizar por cima da prótese, por debaixo da prótese, ele consegue higienizar melhor do que só a escovação e bochecho. Porque às vezes esse jato ele vai chegar em regiões que o bochecho não vai chegar. Então, ele fazendo essa manutenção, com relação à alimentação, ele vai poder se alimentar muito melhor do que antes, vai ter uma segurança maior. Os dentes hoje que são colocados nas próteses são dentes mais robustos, eles aguentam maior carga. Então, desde os de resina, ou até mesmo pensando numa prótese em cerâmica, você vai ter uma resistência muito boa de mastigação. Só que ele vai ter uma limitação até para sentir. Demora para ele ter uma propriocepção de onde ele está mordendo. Porque ele não tem conexão direta com o osso. Leva um tempo para você se adaptar onde você está mordendo o alimento. O alimento, às vezes, passeia na boca e ele não percebe. Só a língua vai detectar. Mas a mordida em si ele não percebe tanto. Então, tem todo esse processo de readequação. Isso aí leva mais ou menos 6 meses, às vezes até 1 ano, para ele voltar a ter essa propriocepção. A manutenção ele tem que fazer de quanto tempo, doutor? Bom, a manutenção seria verificar se os parafusos estão ok, que vão travar a prótese nos implantes, tanto convencional, quanto protocolo, quanto zigomático, quanto essa prótese customizada. O processo de manutenção é idêntico. A cada 1 vez ou 2 vezes no ano, dependendo da higienização do paciente. Mas, em média, 1 ou 2 vezes no ano, fazer a manutenção. Agora, a limpeza, pelo menos a cada 3 meses, 4 meses, é bom ele estar fazendo. Profilaxia. Tem algum tipo de... algum tipo de problema que não indica esse tipo de procedimento, esse tipo de prótese, por exemplo? O paciente com 80 anos não pode, o paciente que tem problema, que é fumante, não pode. Quais são as limitações para fazer esse procedimento? Então, hoje a gente nota que, na verdade, não tem muito... Seria mais ou menos uma doença sistêmica. O paciente tem uma contraindicação sistêmica que impeça que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico. Uma doença cardíaca, por exemplo. Por exemplo, mas seja qualquer procedimento, não específico da bucomaxilo. Então, o paciente tem uma doença cardíaca, tem algum problema pulmonar, que não pode ser entubado, alguma coisa assim, aí sim ele não vai poder passar por um procedimento cirúrgico. Mas não que seja específico da boca. Não pode passar por procedimento cirúrgico algum. Tá? Seria uma restrição do paciente. Agora, o fato dele fumar, a gente sempre orienta para não fumar no pós-operatório. Mas o fumo em si, ele não vai acabar perdendo a peça porque ele fuma. Tá? É mais ele tem o pós-operatório imediato, sim. Lógico que se ele não fumar, muito melhor. Mas tem pacientes que fumam e estão com a prótese até hoje nunca perdeu implante. E tem paciente que não fuma e perde. Então, assim, não seria uma situação sine qua non que é porque ele fumou que ele perdeu. Não tem uma comprovação científica sobre isso. O ideal seria que não fume. O ideal seria ele fazer uma consulta prévia com o cirurgião para poder tirar todas as informações. Né? A gente tem toda uma anamnese que o paciente é questionado para a gente identificar possíveis problemas para não ter risco no pós-operatório. Mas existem riscos que são pertinentes ao próprio ato cirúrgico, que isso aí você não tem como mudar, o risco existe, só pelo fato de estar operando. E tem os riscos que são os previsíveis, que são diabetes, que a gente pode controlar antes, hipertensão também, controlado antes. O paciente tendo controle disso daí, a gente vê como um paciente normal. Doutor, para a gente finalizar esse podcast, eu queria que você terminasse falando sobre a questão do procedimento para quem tem plano de saúde. Porque até então,
você pensa em qualquer tipo de tratamento dentário, você pensa no dentista e pensa num plano odontológico. Isso. E nesse caso não, o paciente tem a possibilidade de utilizar o plano médico dele, Sim. caso ele tenha algum problema nesse sentido de perda óssea ou uso de dentadura. Esse paciente ele pode procurar fazer uma consulta e de repente ser avaliado. Exatamente. Onde entra o convênio médico nisso daí? Aqui nós estamos tratando não apenas a finalidade não é só instalar uma prótese. Nós estamos dando uma condição óssea para ele, para assim instalar uma prótese. Então imagina que a maxila dele está atrofiada e não tem como uma prótese removível, por exemplo, ser fixada, garantindo uma alimentação adequada para ele, ou estética. Não vai garantir nem estética nem função. Então o que nós vamos propor com esse tipo de reabilitação é a recuperação óssea, para no fim ela acabar fixando essa prótese. E como é uma recuperação óssea, ela entra como prótese customizada facial. E é aí que entra o convênio. O convênio ele é obrigado hoje a servir esse tipo pela ANS, ele é obrigado, está no rol da ANS, ele é obrigado a fornecer esse tipo de manutenção para o paciente. Então, nós entramos com pedido e o convênio acaba, assim, aceitando de médio e longo prazo. É uma briga um pouquinho para convencer o convênio de que Sim. o paciente precisa, tem um pouco de uma discussãozinha ali, burocracia, mas acaba aprovando. Dr. Felipe Romancini Baldi, meu amigo, um prazer imenso falar contigo, poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Para a gente finalizar esse podcast, a gente percebe que hoje é muito comum os colegas da bucomaxilo, o implantodontista, né, o tratamento do paciente multidisciplinar, né? E como você é especialista nesse tipo de implantes, eu queria que você deixasse um recado talvez para esse colega que tem alguma dificuldade, né, ou está com algum paciente com problema com relação ao implante. Eu queria que você deixasse um recado para esse colega à disposição, obviamente, do seu trabalho também. Como eu disse, é uma satisfação imensa estar aqui no seu canal. E para os meus colegas implantodontistas, fico à disposição, porque realmente nós temos casos desafiadores em que implantes tradicionais, convencionais e implantes zigomáticos às vezes não são as melhores opções, apesar de parecerem as únicas, mas não são. Nós temos ainda um recurso a mais aí que seria os implantes subperiostais com próteses customizadas, que eu vejo que é o caminho aí mais seguro para reabilitar esse tipo de paciente. Perfeito. Dr. Felipe Romancini Baldi, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço para o nosso amigo Salinas. Opa. Hugo também. Hugo também. Os nossos colegas aí que têm nos acompanhado pelo canal da Bucocast. Josmar. E tem enviado colegas aqui, tem indicado amigos que têm contribuído, né, compartilhado das suas experiências, das suas rotinas clínicas. Sim. E a gente sabe que a Bucocast não tem caminhado sozinho e graças a cirurgiões como vocês e amigos como citei aqui, tem contribuído muito para o nosso canal. Muitíssimo obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado a você pela recepção. Ficamos por aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal da Bucocast e até o próximo episódio.